Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de História do Brasil do cursinho Ideia. Hoje sobre Independência do Brasil. Sou o professor Samuel. Bem, para começar a falar da independência do Brasil, a gente tem que falar do que acarretou a independência. Para a gente conversa a crise da colônia. A colônia, que é o Brasil no caso, tinha muita influência externa. A expansão do capitalismo industrial e as ideias de livre mercado, de trabalho assalariado, faziam com que os colonos, os senhores de engenho que governavam, os donos de minas, que eram quem tinha nome aqui no Brasil, clamavam por essa independência porque não queriam mais essa burocracia imposta pela capital, que é Portugal. A colônia se desenvolvia e ao mesmo tempo ela era explorada. Os colonos queriam desenvolver a colônia e os colonizadores queriam explorá-la. Essa é uma dicotomia muito interessante, porque os colonos queriam ser reconhecidos e a questão política fazia com que Portugal só explorasse o Brasil. Para exemplificar isso, vamos falar das rebeliões e das revoltas. As rebeliões, elas tentam modificar os aspectos da política colonial, ou seja, nas rebeliões não há um aspecto separatista de Portugal. A revolta dos Beckman, ela reclamava, a revolta dos Beckman, a Guerra dos Mascates, a revolta da Vila Rica, reclamava das condições impostas pela capital à colônia que é o Brasil. E obviamente todos esses movimentos burgueses, tá, gente? São interesses da alta sociedade. Então, todos esses movimentos queriam a melhoria de condições para quem era colono no Brasil, mas não flertava com a ideia é, do, da independência. Até que o conceito da Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa chegaram no Brasil e as revoltas, que aí sim tinham a intenção de romper com a metrópole, proclamar a independência, tinha esse movimento separatista, que foram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Todos esses a gente já falou também, gente, nas aulas passadas. Mas a Revolução Pernambucana a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, porque ela tem muito que falar dela nesse movimento separatista de independência, que envolve os holandeses e tal, como foi citado na aula passada, mas também tem um peso muito forte na hora que Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação. As rebeliões e as revoltas. As rebeliões elas não pretendiam terminar o, essa relação de colônia que o Brasil tinha com Portugal. Já as revoltas tinham sim esse teor. E eram contra a dominação da colônia. Desculpa, da metrópole sobre a colônia. Até que uma coisa inusitada aconteceu. A inversão colonial. Enquanto isso na Europa, o Napoleão Bonaparte estava dominando tudo e certa hora ele invadiu a Península Ibérica. E a família real não acha que vai conseguir com as suas tropas resistir à invasão napoleônica e foge para o Brasil. Eles chegam na Bahia, onde há a abertura dos portos, um, um momento importantíssimo para que o Brasil conseguisse vislumbrar esse movimento separatista, e eles acabam por se instalar no Rio de Janeiro. O Tratado de Comércio e Navegação foi um tratado que o, o agora Reino Unido de Portugal com o Brasil já não é mais uma colônia propriamente dita, porque não caberia muito bem o rei e a família real vir morar numa colônia, não é mesmo? Então, é muito fácil de enxergar o movimento político para que o Brasil e Portugal virem um Reino Unido, como a gente conhece hoje
com a Inglaterra, Islândia, enfim. Bem, falando em Inglaterra, o Tratado de Comércio e Navegação foi um tratado feito com a Inglaterra em 1810 que facilitava a comercialização dos produtos brasileiros com os ingleses, que com a abertura dos portos brasileiros, agora o comércio que a Inglaterra fazia com Portugal não precisava necessariamente passar por Portugal, podia ser diretamente com a colônia, Brasil, que não era mais colônia, né? Agora é um Reino Unido. O que, detalhe, gerou grande revolta do povo português, tá? E foi motivo de muita comemoração dos colonos, senhores de engenho, etc. O Tratado de Comércio e Navegação, ele é muito interessante porque ele força não, ele foi um tratado que o Brasil fez com a Inglaterra para que as taxas de importação fossem reduzidas. Então era muito mais interessante para o Brasil importar da Inglaterra e era muito mais interessante da Inglaterra importar do Brasil. Portanto, essa foi uma época em que houve uma grande importação de produtos da Inglaterra. Tudo no Brasil era vindo da Inglaterra porque era a taxa mais barata, era o comércio que mais valia a pena. Ou que mais interessava a Inglaterra. Então, gente, com a vinda da coroa para o Brasil, que é a inversão colonial, existe uma série de fatores políticos que fazem com que exista certa vida cultural no Brasil. Uma pressão das pessoas que vivem em volta da coroa, uma pressão que vem agora muito forte, que os senhores de engenho, os donos de minas conseguem fazer diretamente à coroa, de se existir a cultura no Brasil. De eu, que sou um senhor de engenho, poder educar o meu filho, alfabetizar o meu filho numa escola, numa universidade. Isso era uma coisa que a coroa fazia vista grossa antes, não era do seu interesse. Mas agora que a coroa está no Brasil, isso tanto é do seu próprio interesse, quanto agradaria as pessoas influentes que estão à sua volta. Então, não é de todo mal. A partir daí, nós tivemos a imprensa régia, que é a imprensa associada à coroa, né, uma imprensa oficial, a Academia Militar, junto com a Marinha, com o Hospital Militar, o Jardim Botânico, que temos na foto ao lado, a Biblioteca Real, a Academia de Belas Artes, primeiras instituições de ensino superior do Brasil e a Missão Francesa. Portugal chamou muitos artistas e professores franceses para retratar a vida na antiga colônia, agora parte do Reino Unido de Portugal, que os professores para dar as aulas nessas universidades e nessas instituições de ensino, e os artistas para retratar essa vida na colônia, como temos um quadro ao lado. Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, obviamente, ocorreu em Pernambuco. Entre as suas motivações tínhamos o aumento de impostos, que era algo que incomodava muito a alta sociedade, que explorava muito e que tinha que pagar muitos impostos para poder sustentar o padrão de vida altíssimo da corte. Houveram outros fatores, como a Grande Seca de 1816, a queda do preço do açúcar e do algodão, ou seja, a produção diminui muito com a seca, o que aquela produção vale diminui muito com a queda do preço, os impostos aumentam, e isso tudo vai culminar nessa revolução que tem por objetivo proclamar uma república pautada nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Tomou o poder, quase obteve êxito, mas foi duramente reprimida pela coroa. Essa é aquela história de que o Brasil quase foi holandês. Muitos essa revolução foi
foi funcionou por bastante tempo e, como eu disse, quase obteve êxito, né? E tinha um governante, Maurício de Nassau, desculpe, holandês, e a coroa não gostou muito da ideia, até porque era um outro país que estava fazendo isso, e assim, eles iam perder uma parte da colônia, eles iam perder uma parte do reino agora, né? Uma questão de honra também, muito maior. E, bem, se por um lado nós temos a Revolução Pernambucana, que é essa pressão do lado do Brasil para que o Brasil se torne independente de Portugal, nós tínhamos também a Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução que aconteceu em Porto, em Portugal, que reivindicava a volta do rei Dom João VI para Portugal, exigia a recolonização do Brasil. Os portugueses não gostaram dessa unificação do reino e elaboraram uma nova constituição limitando o poder do rei, criando a Assembleia de Deputados. Ou seja, o rei perdeu muito da sua força. A Assembleia de Deputados tinha muito mais influência do que o rei, até porque eles criaram a Constituição. Mas mesmo assim eles queriam o rei de volta a Portugal. Era inadmissível que, num momento tão crucial quanto a invasão napoleônica, o rei abandonasse o povo português. E tomou muita força em todos os tecidos sociais. Gente de todas as classes apoiava essa revolução. O rei não queria voltar para Portugal, mas acabou cedendo à pressão. E, para não fazer desfeita com o Reino Unido, deixou o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. E o Dom Pedro, coitado, sofreu muita pressão de Portugal para voltar para Portugal e dos brasileiros, digo, dos colonos brasileiros, para ficar no Brasil e colaborar com a autonomia política e econômica do Brasil. Veja bem, para os colonos brasileiros, todos esses aspectos que são consequência da coroa ter vindo para o Brasil são uma coisa muito boa. Essa flexibilização do comércio é uma coisa muito boa para quem é um colono no Brasil, um comerciante. Então, esse momento em que Dom João VI, é isso mesmo, Dom João VI volta a Portugal para cedendo à pressão popular é muito simbólico para os colonos no Brasil. Então, o Dom Pedro fica justamente para ter esse efeito de apaziguação, mas o povo português não está satisfeito, quer que Dom Pedro também volte. Não querem a dinastia, né? Querem que o Brasil seja recolonizado. Então, há a pressão da Assembleia de Deputados para o príncipe voltar para Portugal, o que restringiria a autonomia do governo brasileiro, o que minguava a autoridade do Dom Pedro. Porque, querendo ou não, essa Assembleia já tomava conta do reino português e vetava várias decisões de Dom Pedro, o que minguava a autoridade dele. Ele não era mais visto como tanta grande coisa aqui no Brasil. E restringir a autonomia do governo brasileiro, o que era motivo de muita insatisfação para os colonos brasileiros. A burguesia brasileira, obviamente, pressiona o Dom Pedro, queria manter a autonomia administrativa e a liberdade de comércio, iam contra esse movimento da Assembleia. E Dom Pedro acabou por ceder pelo brasileiro, pelo colono brasileiro, perdão. E tem a famosa frase: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, é proclamada a independência da República no dia 7 de setembro de 1822. Independência ou Morte é o nome do quadro ao lado. Obrigado pela atenção, pessoal. Não deixem de deixar o gostei se vocês gostaram do vídeo.
Comentários, dúvidas, podem deixar aí embaixo. Compartilhem com seus amigos que não viram a aula ainda. E vejo vocês na próxima. Obrigado.